Colossenses 2, do verso 6 ao verso 8, diz assim a Escritura: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós somos gratos a Ti por essa manhã tão maravilhosa na Tua presença, pelos louvores que aqui foram entoados, pela oportunidade que temos, ó Deus, de como igreja nos reunirmos e como família celebrarmos ao Senhor. Obrigado pela oportunidade de aprender da Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de aprendermos uns com os outros. E assim te pedimos, assim como o Senhor já falou por meio dos louvores, continua a falar por meio da explanação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E amém. Essa carta é uma carta que eu tenho muito apreço, até porque o livro que eu escrevi, que fala sobre música, tem ali como espinha dorsal o capítulo 3 desse livro, verso 16, vai falar sobre canção, né, sobre os hinos, quando Paulo vai dizer, ensinando-vos e admoestando-vos com salmos, hinos e cânticos espirituais. E ela me remete, quando fala sobre o ensino e até a utilização da música, para ensinar também, seria uma ferramenta que Paulo se utiliza para defender os irmãos do que está acontecendo ali naquele momento na igreja de Colossos. Os estudiosos vão chamar de a heresia colossense, que seria uma mistura do que seria o gnosticismo futuramente, e seria ali o início ainda do gnosticismo, mas algumas tradições judaicas ainda, então algumas seitas judaicas, era um grande sincretismo que estava ocorrendo ali, e aquilo ameaçava aquela igreja. A igreja de Colossos foi fundada provavelmente por Epáfras, que ouviu o evangelho quando Paulo ficou por 3 anos ali em Éfeso, então provavelmente ele veio, pregou o evangelho na cidade de Colossos, ali a igreja foi estabelecida, e outras igrejas também, a partir de então ali próximo, né, em Laodiceia e Hierápolis. E embora isso ocorreu porque Paulo ele tinha questões estratégicas na sua missão, né, de plantar a igreja em grandes cidades. Colossos, embora já tivesse sido uma grande cidade, com rotas comerciais e etc., nesse momento aqui ela meio que já estava sendo suplantada também por Laodiceia e Hierápolis. Mas a igreja, sim, ela nessa cidade, embora não tivesse toda a proeminência como as outras em que Paulo estrategicamente pregava o evangelho, de Éfeso, então, por meio de Epáfras, o evangelho chegou nessa cidade, e essa cidade, então, recebeu uma comunidade cristã, uma igreja. E agora, Epáfras está bem preocupado com muitas coisas que têm ocorrido ali, então, provavelmente, o que ocorre agora é que ele vai até Roma, onde Paulo está preso, no seu primeiro aprisionamento, então, provavelmente é de lá que ele escreve essa carta, e ele ouve, então, o que está acontecendo, então, ele agora vai direcionar essa carta aos irmãos com o objetivo de preservá-los, de protegê-los, de agora, de uma certa forma, fazer uma defesa da fé, daquilo que eles acreditavam, o evangelho que eles já haviam ouvido e entendido, mas agora que estava precisando de uma defesa mediante os ataques por conta dos falsos ensinos que ali estão ocorrendo. E pensando em alguns pontos que a carta nos apresenta, provavelmente há um ascetismo muito forte, né? Paulo vai falar aqui no capítulo 2, sobre, versículo 16, ninguém vos julgue por causa da comida, bebida, festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Depois ele vai falar aqui algumas coisas sobre não manuseis, não toques, etc., no sentido de algumas pessoas estão relacionando o evangelho a alguns rudimentos ainda que vêm, alguns resquícios do judaísmo, né? O gnosticismo ele falava sobre um mal que reside na matéria. Então, o corpo por si só ele é mau. E a estratégia de alguns, então, era fazer
conduzir o ascetismo, né, rigores mesmo com o seu corpo, jejuns prolongados, algumas coisas assim bem legalistas, que seriam uma forma de você subjugar o corpo, uma vez que o mal reside na matéria. Na medida que se vai desenvolvendo, já há uma outra ala que começa até a cair na libertinagem, já que o mal reside na matéria, então não tem problema, desde que o espírito tenha sido iluminado e aperfeiçoado. Então, era uma celeuma de ensinos, mas isso acabava também atacando a pessoa de Cristo. E aí Paulo vai dizer, olha, toda a plenitude está nele, da divindade. E aí Paulo vai tentar apresentar aqui também que Jesus é 100% homem e Deus, 100% Deus. Uma vez que o mal reside na matéria, Jesus como homem acaba sendo atacado aqui também. Jesus como Deus acaba de alguma forma também sendo atacado. Porque o gnosticismo apresentava ele já no seu desenvolvimento mais futuro, Jesus como uma das emanações de Deus, mas não como Deus de fato. E a grande questão é que Paulo vai agora tentar defender os irmãos de todo esse tipo de ensino. E como alguém certa vez falou, como é que você consegue identificar uma nota falsa? Uma nota de dinheiro, falando de dinheiro aqui, né? Como é que você consegue pegar uma nota de 100 e falar assim, essa nota é falsa? Conhecendo a verdadeira. A melhor forma da gente identificar aquilo que é falso é conhecendo o verdadeiro. E aí, embora a gente estude, né, lá no seminário eu tive uma matéria chamada Seitas e Heresias, mas sempre está surgindo, já tem 10 anos que eu me formei, e eu acho que já surgiu muita coisa de lá para cá. Né? Não tem como, se a gente ficar, a não ser um apologeta que vai fazer do seu ministério isso, ele está sempre ali pesquisando coisas novas, né, para tentar ali fazer a defesa da fé, mas na nossa vida cristã, a gente não gasta tempo pesquisando quais são as novas heresias que estão surgindo aí. Então a gente vai fazer o quê? Focar naquilo que é verdadeiro, focar naquilo que é real, naquilo que é concreto, que aí quando você observa o falso, você fala, opa, eu nunca tinha ouvido falar, mas ouvindo falar dessa ramificação, desse ensino, acho que ele é falso, porque não condiz com o verdadeiro. Então, qual é a grande estratégia de Paulo? Cristo. Tem muito ensino, tem muita coisa, tem muita distorção, o foco é Cristo. Se a gente pudesse resumir a carta aos Colossenses em uma palavra, essa palavra é Cristo. Paulo, nesses 4 capítulos, vai injetar Cristo na mente desses irmãos. Cristo é tudo que a gente precisa para viver. Por isso, os versículos em que nós lemos, do versículo 6 ao 8, é exatamente o que Paulo está dizendo. Versículo 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com os irmãos. Se naquela época já era difícil, imagine hoje com tantas informações, com tantas possibilidades, com tantas distrações. Até um tempo desse atrás, eu sou jovem, fico brincando que quando eu falo que eu sou jovem na PIB Jovem, por exemplo, isso já não... Eu estava fazendo faculdade lá em Macapá, estava com 27 anos, estou com 32, 27 anos. E aí eu falando ali com meus colegas de turma, né? Porque nós que somos jovens, aí um colega meu assim, de 17 anos da turma do curso de História falou, nós que somos jovens? Eu falei, me perdoe, é porque eu estou muito acostumado com a Urmiban, né? Os pastores ali no Pará, eu era jovem. Reunido com os pastores, eu sou um jovem, mas aí já na faculdade já não poderia dizer a mesma coisa. Aí esses dias a gente estava vendo o Arrascaeta, o jogador do Flamengo, né? Completando 29 anos. Aí até a Anne falou assim, 29 anos? Você fala, né? A responsabilidade que esses jogadores carregam, nem parece que são tão jovens, né? Mas por aí vai. Aí, embora eu seja jovem, mas até pouco tempo atrás, havia possibilidade ainda de sentar à mesa, meu pai conversar comigo, com os meus irmãos, contar histórias de como foi a criação dele, como é que foi a vivência, até aquele sonho de, não, quero levar vocês lá no interior da Paraíba, mostrar como foi a minha vida e tal. No ativismo que vivemos hoje, parece que isso é cada vez mais escasso. Eu vivi isso, e talvez muitos aqui viveram um tempo ainda que nem energia elétrica talvez tinha, que isso ainda era muito mais comum.
Chegava de noite, não tinha televisão, não tinha energia, ligava uma lamparina talvez, e ali você fosse ouvir histórias da sua criação, da sua família, do seu pai. Havia uma influência direta da sua história, os seus mentores. Você tinha informações muito bem direcionadas. Seu pai, sua mãe, seu avô, ia para a escola, o professor, que era a autoridade ali. Eram as informações que você tinha e você se firmava naquilo. Hoje em dia está difícil. O pastor Zé prega aqui, durante a semana você já está ouvindo inúmeros pregadores aí na televisão, e nas redes sociais, e no YouTube, e vem informações. Isso eu estou falando de pregações. Se você não ouve pregações, você está na Netflix. Se não está lá, está em alguma outra plataforma, tenha os seus estudos, a sua especialização. São muitas vozes. São muitas vozes. E como identificarmos aquilo que é verdadeiro diante de tudo aquilo que temos ouvido? Essa era a preocupação de Paulo. Ele nos apresenta um norte. Diante de tanta coisa, diante de tantas informações que nós temos recebido, como permanecer em Cristo? Essa é a grande questão. Versículo 6, Paulo vai dizer: assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Continuem a viver nele. E é sobre isso que nós vamos falar, permanecer em Cristo. Como permanecer em Cristo em meio a tantas vozes? Como permanecer em Cristo em meio a tanta distração? Como permanecer em Cristo em meio a tantas verdades? Hoje nós vivemos esse contexto, tinha-se a verdade absoluta, verdades relativas, fala-se agora até da pós-verdade, né? Você olha um fato e você estabelece a sua verdade a partir daquele fato. Ontem eu estava falando com jovens mais, estava falando sobre uma situação que como a gente consegue olhar para um fato e tirar duas conclusões completamente distintas, opostas. O fato que eu falei foi o Flamengo e Cruzeiro jogando 1-1, o jogo já se caminhando para o final, o lateral do Flamengo, Wesley, se machuca e cai. O Gabigol chega, tira ele do campo. E aí eu estava vendo um vídeo na internet falando: se todos os jogadores fossem como o Gabigol. Ele querendo jogar, querendo que o time ganhe, pensando no clube, pensando no time, pensando na vitória e tal, foi lá e não enrolou. Se todos os jogadores fossem como ele. Eu rolo o feed, um outro vídeo na sequência. Gabigol não tem coração. Não se importou com o companheiro de time que estava ali, machucado. Se importou mais com o resultado, se importou mais com o placar. Cadê a humanidade desse jogador? Você percebe que o mesmo fato, duas pessoas observando o mesmo fato, cada um tem a sua verdade. É complicado o negócio. Está difícil. Você observa um fato e você tira a sua conclusão, e ela pode ser completamente diferente da outra. Paulo, então, apresenta Jesus como o nosso grande referencial para permanecermos firmes diante desse contexto tão variado que temos vivido, e especificamente dos irmãos de Colossos, diante das heresias que eles estavam sendo atacados. Como permanecer em Cristo? Primeiro, enraizados e edificados nele. É isso que Paulo vai dizer no versículo 7. Estando, na maneira como vocês receberam Cristo, permaneçam nele. Primeiro, estando enraizados e edificados nele. E é interessante esses termos, porque Paulo vai utilizar aqui os aspectos tanto da agricultura quanto da arquitetura. Enraizados. Estando enraizados em Jesus. Esse enraizados aqui denota firmeza. É de Jesus que nós vamos ter a nossa força, é dele que vem os nossos nutrientes. Pensemos agora em uma árvore plantada, em uma árvore enraizada. De onde é que vêm os seus nutrientes? Da terra. E ali há firmeza. Quando a gente fala assim, não, a gente precisa criar raízes. É o termo que a gente usa para falar sobre algo sólido, para falar sobre algo que está estabelecido. A gente usa muito esse termo, raízes. E uma vez eu escutei
uma boa ilustração, alguém dizendo sobre raízes, que a gente, antes de crescer para cima, precisa crescer para baixo. Fala-se muito no contexto de alguém que está novo na fé, empolgado e tal, e ele quer compartilhar a fé e quer pregar. Isso é natural, né, daquela pessoa, o fervor do novo convertido. E aí alguém chegou uma vez e falou, olha, antes de crescer para cima, o essencial é crescer para baixo. Raízes. Porque se você cresce muito com raízes rasas, o tombo é grande. E a ideia aqui é exatamente essa. Está enraizado em Jesus, fortalecido nele, solidificado nele, e dele adquirindo seus nutrientes. Em outros momentos, nós vamos observar outras ilustrações, Jesus como a água, Jesus como o pão, e aqui nesse caso, enraizado em Jesus, é como se ele fosse a própria terra que nos firma e que nos dá todos os nutrientes. Na sequência, edificados nele. E é interessante esse raciocínio de edificados, que tem a ver com edifício. E a gente usa muito isso na nossa vida cristã, como se fosse não é algo estático, mas é algo constante. Quando Paulo vai falar lá aos Coríntios, tudo seja feito para edificação, falando sobre a ordem do culto, como as coisas devem acontecer, seja feito para o crescimento, seja feito para o progresso. Enquanto raiz aqui teria, embora simbolize algo constante, mas aqui estaria mais relacionado a algo sólido, algo firme. E a edificação, embora seja algo sólido e firme, mas no contexto bíblico que observamos, poderia estar relacionado a uma constância, a um edifício que está em construção. E nós somos edificados nele. Há algo sólido, há algo muito bem estabelecido, mas há um crescimento. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, Paulo vai dizer, falando um pouquinho sobre essa questão do alicerce, né, tendo Cristo como nosso alicerce, ele diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo ao Senhor. Pedro vai dizer que Jesus é essa pedra angular também, essa pedra de esquina. Toda edificação da nossa vida precisa ter Jesus como fundamento. E aí vem essa reflexão para nós. A gente ouve tanta coisa, existem muitas verdades, e como nós vamos identificar aquilo que é falso? Conhecendo o verdadeiro. O fundamento da nossa vida é Jesus. Quais são os pilares que você vai construir a sua vida? A sua cosmovisão está sendo fundamentada em quê? Quando você olha para o mundo, diante de tantas ideias, diante de tantas visões de mundo, como você tem enxergado a sua vida? A criação dos seus filhos, a maneira com que você se porta no seu trabalho, a maneira com que você se relaciona com o seu cônjuge, a maneira com que você conduz o seu casamento. Quais são os fundamentos? Ah, não, a gente baseia o nosso casamento em uma fundação teórica, psicanalista e tal, que é importante. Nós estamos aqui 2 psicólogos, tem até que tomar cuidado com o que eu falo, dizendo, eu ainda trabalho com casais. Mas, assim, qual é a base, né? Qual é a nossa cosmovisão? Porque a gente tem muitas ferramentas que nos auxiliam nesse processo, mas existe uma base. E Jesus é essa base. E Cristo é a nossa base. Ele é a pedra angular. E é Ele que vai direcionar os rumos da nossa vida, por onde nós vamos trilhar a criação dos nossos filhos, a nossa ética no trabalho. Às vezes a gente pega a moral, as questões morais, e estabelecem elas como pilar, mas na realidade elas são um produto adjacente. Jesus é o pilar. Jesus é o pilar. E as questões éticas e morais, elas vão ser a maneira com que nós vamos desenvolver, mas baseado em Jesus. Jesus. A nossa visão ética e moral é sempre baseada em Jesus. Eu tenho aprendido muito com o pastor Zé Carlos nisso. Olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Jesus é o nosso fundamento. Jesus é o nosso fundamento.
enraizados e edificados nele. Segundo, confirmados na fé. É isso que ele vai dizer, firmados na fé. Estando enraizados e edificados nele, e ele vai usar esse termo de confirmados, como foi ensinado a vocês, né? Esse confirmado seria algo um pouco relacionado a uma questão jurídica, enquanto ele vai usar agricultura, arquitetura. Aqui poderia ter um aspecto jurídico, de firmeza, de confirmação, né? Como se fosse uma lembrança de Paulo ao compromisso que aqueles irmãos firmaram quando eles entregaram a vida deles a Jesus. Epáfras pregou o evangelho, e no versículo 6 ele está dizendo assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo, permaneçam nele, enraizados e edificados, e agora confirmados na fé. Confirmados, olha, vocês fizeram uma declaração. Vocês entendem quem Jesus é. Vocês ouviram o Evangelho. E agora existem vãs filosofias. E é isso, logo na sequência que ele vai dizer no versículo 8. Cuidado para que ninguém venha enredá-los com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Percebam que vocês creram. E eu acho que esse é um exercício que a gente deve fazer. E era um exercício que Paulo estava fazendo com que os irmãos ali viessem, refletissem. No capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 20, é um hino da igreja primitiva, falando sobre quem é a pessoa de Jesus. E eu percebo que Paulo aqui está utilizando um hino de maneira estratégica para dizer: olha o que vocês cantam. Como é que agora vocês começam a ser enveredados por outras ideologias que vão completamente contrário ao que vocês creem? Eu acho que esse existe sim evolução do nosso pensamento, do nosso raciocínio, a gente melhora, a gente passa a acreditar em coisas que até então a gente não acreditava antes, mas é preciso que a gente sempre esteja refletindo: para onde eu estou indo? E se nós não sempre voltarmos e olharmos para Jesus, sempre voltarmos e olharmos para Jesus, sempre voltarmos e olharmos para Jesus, a gente corre um grande risco de estar bem longe daquilo que a gente sempre creu. Às vezes eu faço uma reflexão naquilo que nas minhas pregações antigas, né, dou uma olhada, e faço uma reflexão. Hoje eu não penso mais assim, mas isso é algo intencional? Eu tenho ciência de que eu não penso mais assim por causa disso, disso, disso? Ou eu não penso mais assim, e aí eu olho assim e eu vou pensar: não, poxa, quais são os fundamentos? Ontem eu estava indo para a reunião da ordem, eu estava conversando com o pastor Zé e com os pastores que iam no carro, sobre o processo da minha vida, né? O processo que eu tenho vivido. Eu nasci num lar cristão, e muitas das coisas na minha vida foi como a Isabela é hoje, né? A Isabela, eu falo muitas coisas para ela está na fase dos porquês, mas tem muita coisa que ela acredita como uma verdade absoluta, simplesmente porque foi o pai e a mãe dela que falou. Esses dias eu gosto de comprar uns pãozinhos de queijo dormido, uns pacotinhos que a padaria faz e tal, vende mais barato, eu gosto, rapaz, aquele pãozinho de queijo mais durinho com cafezinho. Estava comendo pão de queijo, e a Anne começou a me criticar por causa do pão de queijo que eu estava comendo. A Isabela olhou assim para mim e falou: não pode mais comer pão de queijo assim. Eu falei: agora pronto. Porque tua mãe falou. Eu tinha que tomar até cuidado para não tirar a autoridade da mãe, né? Mas ficou aquela situação. A mãe dela falou que eu não podia mais comer pão de queijo daquela forma, por isso que a minha saúde estava assim, assim, assado. E aí ela tomou como verdade aquilo. Ela não precisou de nenhum médico falando, não precisou de um nutricionista falando sobre o porquê aquele pão de queijo. Não, a mãe dela falou, é verdade. Mamãe falou, assina embaixo. Então, eu passei por esse processo de verdades, cresci no Evangelho, meu pai pastoreando o tempo todo. Então, eu tinha muitas verdades que não precisavam ser sustentadas por si só, porque é algo que vem de berço. E aí eu fui para o seminário. Eu fui para o seminário com 18 anos, com uma ilusão de que tudo aquilo que eu já havia aprendido até os meus 18 anos, a partir dali, só para cima, vou só crescer. E aí eu chego no seminário, o que acontece? Questionaram as bases. Que agora fizeram assim, eu costumava dizer, quebraram tudo, vamos quebrar tudo aqui agora. Agora vamos construir de novo. Agora nós vamos construir
Não com os pilares, né, com esses axiomas, essas verdades absolutas que você tem, mas agora a partir da Bíblia. Vamos lá, vem aqui, puxa aquilo outro e tal. E construiu-se um raciocínio dentro daquela cosmovisão que eu aprendi no seminário. Saí dali com 22 anos, com uma cosmovisão fechada. O seminário com uma pegada mais calvinista, aquele negócio todo e tal. Foi formatado. Saí de lá, do seminário, fui para o ministério pastoral propriamente dito. E algumas coisas, né? Foi muito bom os 4 anos ali de teoria, mas algumas coisas aqui na prática, assim, assado. E aí hoje, eu estou aprendendo muito mais com o pastor Zé e vivendo uma outra fase da minha vida. Ele já falou aqui no púlpito, posso falar? Que ele disse que tem trabalho com os calvinistas aqui. Eu sou um desses que dou trabalho para ele, fazendo várias e várias perguntas, e a gente vai conversando. E muita coisa a gente muda mesmo, e a gente muda para melhor. E a gente vai refletindo, a gente vai ponderando tudo aquilo que a gente vai... tudo aquilo que a gente acreditou, aquilo que a gente vai refletindo, e é bom esses avanços, esses crescimentos para a nossa vida. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de, muitas vezes, no nosso dia a dia, na nossa correria do dia a dia, as situações que vêm sobre nós. Porque o meu filho passou por isso, porque aquilo aconteceu, porque aquilo aconteceu, aquilo outro. Eu já não estou mais tendo tanto tempo para refletir na minha vida cristã, nos primórdios da fé, porque quando a gente aceita Jesus, a gente tem classe de batismo, a gente está empolgado, a gente vem para a EBD, a gente faz tanta coisa, a nossa fé vai se fortalecendo, porque nós vamos nos alimentando da palavra, a nossa vida de oração é mais robusta. Há momentos assim, mas vai correndo risco na caminhada cristã desse alimento ser muito mais fragilizado, e nós começarmos a nos alimentar com outras coisas, e talvez a nossa mentalidade, a nossa forma de agir e de ver o mundo começa a mudar. Existe um livro chamado Você é Aquilo que Ama. Eu não li, mas a Anne leu, compartilhou comigo muita coisa, então li algumas coisas por tabela. E depois eu vi um vídeo do Douglas Gonçalves falando sobre isso. Você é aquilo que ama, e ele citou um exemplo muito interessante. Coca-Cola. Quantos sabem que Coca-Cola faz mal? Acho que nenhum de nós aqui vai pensar assim, não, Coca-Cola é legal para a saúde. Ela pode ser boa para outras coisas, né? Limpar o chão, desentupir algumas coisas. Mas acho que para a saúde, todos nós sabemos aqui que Coca-Cola não é bacana. Mas talvez a maioria de nós aqui bebe Coca-Cola. Por quê? Porque o que molda as nossas ações não é necessariamente o que a gente sabe, mas o que a gente ama. E talvez aquilo que seja comum. Né? Talvez, acho que o grande dilema dos pastores, um pouco mais de alguns anos atrás, é cuidado com as novelas e tal. Não é que eu assistir a novela por si só seja pecado, mas talvez a longo prazo o efeito nocivo dela. Não só da novela, mas agora as séries e tudo. Aí é uma questão cultural. Talvez você comece a observar tudo aquilo e fale, eu sei que é errado. Não, eu estou assistindo, mas eu sei que é errado. A questão não é o que eu sei. A questão é que aquilo que eu amo, ou talvez por se tornar tão comum, se torna natural. Talvez como no Brasil, a questão do jeitinho brasileiro, aquelas coisas todas. Não, é errado. Mas é tão comum que nem parece que é tão errado assim. Todo mundo faz. É disso que eu estou falando. De nós, muitas vezes, sermos enredados por algumas ideias, por algumas doutrinas, por algumas formas de pensar que estão fundamentados nos ensinos dos homens e não em Cristo. E isso vale para a nossa vida cristã, até mesmo pensando no tradicionalismo e legalismo, que era o que de fato Paulo estava atacando aqui. Paulo estava querendo apresentar também a liberdade da graça em Cristo, e muitos estavam voltando a esse ascetismo, a esse rigor, e às vezes, embora exista esse pensamento liberal, digamos assim, no sentido de usos e costumes relacionados a uma libertinagem, entre aspas, mas há também o perigo do legalismo, e de nós nos afastarmos de Cristo, confiando muito no nosso modus operandi, confiando muito no nosso jejum, confiando muito na nossa vida de oração, confiando muito naquilo que eu posso fazer, e esse fundamento não é Cristo. Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para nós hoje. Fundamentados em Cristo, enraizados e edificados nele, confirmados na fé, e para finalizar, transbordando de gratidão. Estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês,
crescendo em ação de graças. A NA vai falar crescendo em ação de graças. A NVI vai dizer transbordando de gratidão. E aqui eu finalizo com os irmãos. Como tem sido a sua vida de gratidão? O transbordar de gratidão é o oposto. É o oposto à murmuração. O transbordar de gratidão significa sermos muito gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Onde é que vai entrar, muitas vezes, as vãs filosofias, as falsas ideias, as doutrinas erradas? Vai pegar muito mais pessoas insatisfeitas. São aquelas pessoas que estão querendo alguma coisa na vida delas. Não, eu estou precisando de um up, estou precisando de alguma coisa, estou precisando de uma revolução, estou precisando de uma mudança na minha vida, e isso é muito bom. Mas se isso for o resultado de uma vida de insatisfação e falta de contentamento em Deus, é uma porta aberta para vãs filosofias. É uma porta aberta para você se afastar de Cristo. Então, as 3 grandes estratégias aqui para estar firmados em Cristo e permanecer nele: enraizados e edificados, confirmados na fé e transbordar de gratidão. O que você pode agradecer a Deus hoje? Pense. Quais são os motivos que você tem para agradecer a Deus hoje? Por tudo aquilo que Ele tem te dado. Quais são os motivos? Às vezes a gente está ouvindo muita coisa e é natural isso. Eu entro nas redes sociais, está cheio de as pessoas vendendo curso e sempre aponta o problema. Isso é uma metodologia também. Você vai escrever um TCC, você tem que encontrar um problema para apresentar uma hipótese, uma possível solução. Você vai escrever alguma coisa, você observa o problema e tal. Aí você quer vender um produto, pensando na questão do marketing, qual é o problema? Qual é a dor das pessoas? E você vai nela. Então, está muito comum você entrar hoje nas redes sociais e observar alguém vendendo alguma coisa que vá solucionar um problema da sua vida. Questões práticas. Mas isso também vai afetar a nossa vida espiritual. E pode aparecer pessoas vendendo bons relacionamentos para quem está com problema conjugal. Existem as filosofias que trazem o amor de volta, a pessoa amada em 7 dias. Mas tem aqueles outros também que vão dizer, esquece, bola para frente, vamos lá, tem vida muito melhor e tal. E por aí vai. O que eu quero dizer é que existem muitas ideias. E se você é uma pessoa insatisfeita, sempre vai ter alguém propondo alguma coisa para te trazer satisfação. E eu gostaria de convidá-los a fazer um exercício nesse momento, de pontuar o que você pode agradecer a Deus hoje. Se existe alguma coisa que tem tirado a tua paz, que tem tirado o teu sossego, se existe alguma coisa que tem te levado a reclamar, talvez, ou a murmurar, faça hoje um exercício de gratidão. Quais são os motivos que você tem para agradecer a Deus hoje? Senhor, obrigado. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha igreja. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pelo meu cônjuge. E se nós começarmos a desenvolver gratidão, 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 enraizados, edificados em Jesus, confirmado na fé, nós estaremos menos suscetíveis a tudo que tem rondado por aí, mais fortalecidos nele, e com uma grande possibilidade de permanecer nele. Quero te convidar a ficar de pé.